Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos, aliás, boa tarde, né? Meio-dia, agora a gente está passando meio-dia e 12 já, na verdade. Então, bom dia a todos vocês, obrigado aí pela atenção mais uma vez. E como a gente prometeu lá no nosso dia a dia rural e durante toda a nossa programação, nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante, inclusive. Deixa ao vivo conosco, a gente vai falar desse relacionamento econômico bilateral entre, inclusive, os Estados Unidos e o Brasil. Olha, está aqui o Alessandro já chegando aqui com a gente. Ô, Alessandro! Bom dia, E aí? Márcio. Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Tudo? Bom dia. O Alessandro está falando ao vivo com a gente lá de Nova York. Bom, Alessandro, eu estava comentando aqui com o nosso público a respeito desse assunto que interessa a todos nós, né? Porque a gente está falando do nosso segundo parceiro comercial. A gente sabe que os Estados Unidos é um dos principais players, né, no agronegócio brasileiro. Por muitos anos aí ocupou a posição de número 1. Atualmente a gente sabe que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e também de outros países, né? E de qualquer forma, os Estados Unidos está entre os mais importantes. Em 2019 foi o nosso segundo, tanto nas exportações quanto nas importações. E aí eu queria comentar contigo, Alessandro, sobre vários assuntos, né? A gente fala um pouquinho da balança comercial, a gente está falando de importação e de exportação, quais são os principais produtos e o que pode impactar daqui para frente. Como é que você está vendo esse momento de isolamento social e de estagnação da economia, hein? Então, Márcio, se vamos falar esse momento de isolação social, nunca aconteceu. Hoje acabamos de falar na entrevista que faz desde a crise, a Grande Depressão de 1929 aqui nos Estados Unidos, que a gente não via uma crise tão grande, um tamanho tão grande, porque, por exemplo, se vamos lembrar a última grande recessão que atingiu, vamos dizer, o mundo, foi no 2008, né, com a crise das hipotecas prime e subprime aqui nos Estados Unidos. Só que o setor que foi atingido é o setor de real estate, de crédito, o setor bancário. Nunca vimos, desde o 1929, uma experiência onde o mundo parou. E não parou só o setor, por exemplo, de real estate, o setor de crédito, o setor bancário. Parou qualquer setor, a partir do setor dos bens de consumo, a partir do setor de comércio, hotéis, restauração, que usualmente é um setor correlado também ao agronegócio, né? Food and beverage, comida e bebida, parou. Todos os grandes atacados, comércio, pararam, e inclusive o setor do agronegócio. Agora, se vamos falar como é que o coronavírus está influindo no setor do agronegócio, tá? Vamos dizer que se vamos falar de Brasil e vamos falar de mercado interno, o setor parou, especialmente, imagina o setor, por exemplo, da fruta, o setor frutífero, ou imagina um produto como hortelã, o grande comércio, restaurantes, bares, feiras pararam. Se agora vamos pensar em agrocommodity, tipo soja, tipo milho, tipo algodão, não correlado ao mercado interno, mas ao mercado externo, as exportações aumentaram. Claro. Só que é um jogo muito perigoso, porque, por exemplo, o milho e a soja aumentaram, mas isso que gerou também no mercado da ração bovina, das rações de animais, que são feitos com milho e soja, o preço, o custo para o produtor, por exemplo, de carne aumentou. Então tem que ter muito cuidado o Brasil. As exportações estão aumentando porque a China, basicamente, com um real tão baixo, está pagando tudo 30% a menos. Você quer ver, Alessandro? Deixa eu já cumprimentar aqui as pessoas que estão conosco, entrando na nossa live. Você que está chegando agora, a gente está falando dessa relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. E a gente está falando, Alessandro, de uma balança comercial, dessa relação lá em 2019, que fechou, na verdade, deficitária para o Brasil, né, em 525 milhões de dólares. Mas vamos lá, o Rafael está aqui com a gente, né, entrou aqui, aliás, ele tem um questionamento aqui para fazer para você. A gente está aqui também com a participação do Pedro. O Pedro já também está fazendo uma outra pergunta. O Fabrício na nossa live. Obrigado, viu, gente? Júlio, Vitor,
o Kaique, o Claudinei, a Francisca, enfim, fiquem à vontade para vocês também fazerem perguntas. O Alessandro está falando lá de Nova York, depois a gente vai entrar, viu, Alessandro, nessa questão de como é que o povo americano está, nesse momento, convivendo com essa pandemia. E aí você tem uma dupla preocupação, né? Também a gente fala sobre isso mais tarde, porque você é de nascimento italiano, né? Um dos países mais atingidos, mora e vive nos Estados Unidos, e a gente sabe que essa pandemia está deixando todo mundo preocupado do ponto de vista de saúde e também, seja ela física e financeira. Mas vamos lá, ó, tem uma pergunta aqui que é a seguinte, se eu não me engano é do Rafael, deixa eu procurar ela aqui que eu vou encontrar aqui. Ele estava falando a respeito do dólar, ele tem uma pergunta a respeito da moeda americana. Ele estava perguntando se ela ia deixar de ser a moeda padrão. Deixa eu encontrar de quem que é aqui essa pergunta, Alessandro. Me parece que é do Pedro. Ó, tem risco do dólar deixar de ser a moeda padrão? O que você acha? Não, pelo momento não. Para uma simples razão, que o sistema mais seguro do mundo é o Banco Central dos Estados Unidos e todas as dívidas estão negociadas em dólares. Então, basicamente, pode agora se desvalorizar, mas nunca vai deixar de ser a moeda principal, porque, por exemplo, quando os Estados Unidos precisa do dinheiro, começa a emitir aquele que chamam Treasury Bond, que seriam dívida do governo americano, aos europeus, ao Banco Central da Europa, aos chineses. E aquilo que eles fazem, às vezes, né? Imagina que se você troca uma dívida em dólares e não tem como pagar a dívida, começa a imprimir mais moeda. Se tu imprime mais moeda, coloca mais moeda no mercado, o dólar se pode desvalorizar. Agora, no câmbio, se vamos falar de câmbio, por exemplo, vimos que o dólar, até então, até a semana retrasada, 2 semanas atrás, estava muito forte respeito a qualquer moeda, especialmente respeito ao euro, tá? Por quê? Porque ainda a tomada do coronavírus, a tomada da economia, não tinha chegado aqui. Ou seja, ainda hoje, comentamos que o Trump aconselhou as pessoas, trabalhadores, de ficar em casa, mas não tem uma regra, não tem um decreto-lei onde você é obrigado de ficar em casa, como, por exemplo, vimos na China, como, por exemplo, vimos na Itália. Na China, as pessoas estão vivendo aquilo que... eu, pessoalmente, morei na China, tá? Mas na China estamos vivendo aquilo que as pessoas chamam Big Brother, porque as pessoas são seguidas com drones, com reconhecimento facial, e não podem sair de casa a não seja de ir no mercado, por exemplo, com uma autocertificação, com uma justificativa. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui agora hoje estamos em casa, eu me estou cuidando em casa, temos uma construção aqui atrás e teremos uns 50, por exemplo, operários na rua. Então, ainda não parou, mas não tem um decreto-lei que você tem obrigação de ficar em casa. Fato está que agora estamos vendo os números, Márcio, se vamos ver os números, temos 143.532 infectados nos Estados Unidos, tá? E os números de hoje, 2.600 são de Nova York. Virou, na verdade, né, o novo, digamos assim, ciclo da pandemia, onde o próprio governo aí americano, mas principalmente o estado de Nova York, está muito de olho, né, porque o Trump não sabe, pelo menos essa foi a informação que ele deu agora no domingo, né, Alessandro, que ele vai sim orientar a população a manter esse distanciamento social, que as pessoas cumpram esse resguardo, exatamente porque ele está vendo que os números, na verdade, de doentes infectados e de mortes, principalmente, são mais de 2.000 mortes, estão aumentando a cada dia. Olha, o Mercado Brasília está fazendo uma pergunta aqui para a gente, principalmente para você que está aí em Nova York acompanhando o mercado. Depois eu queria te perguntar também a respeito, né, a gente falou um pouquinho mais cedo lá no jornal, a respeito da crise de 2008 e principalmente com relação a uma comparação com aquela crise de 29, né? A chamada a Grande Depressão. Mas depois a gente fala disso. Olha, o Mercado Brasília pergunta assim, ó, commodities, alguma tendência, estoques regulatórios mundiais vão afetar os nossos negócios no agro? Então, commodities, se vamos falar de commodities, a área de exportações vai aumentar, tem uma tendência de aumento na área de exportação. O mercado interno
vai ser ruim para o mercado interno, porque na real o que acontece? Com esse coronavírus, com o vírus, a China está comprando tudo mais barato. Então vai tentar de fazer estoque, somos em um livre comércio, um livre mercado, e na real desde que foi assinado o WTO, se não me engano, 1996 foi na Suíça, que é o Tratado de Livre Comércio entre China, europeu, o presidente inclusive da WTO é brasileiro, e estamos em um livre comércio, então basicamente tem uma regra que até que não tem salários paritários equivalente à moeda, infelizmente a China vende tudo aquilo que é mais barato, tem um monopólio no mundo e compra tudo também aquilo que é mais barato quando tem uma desvalorização, por exemplo, agora do real, tá? Você sabe, Alessandro, tem mais gente aqui fazendo pergunta. Ó, deixa eu dar um alô aqui para a Sônia. A Sônia Bonato está aqui com a gente, né? A Carol também, a Lana, a Fernandinha. Fernandinha está dizendo bom dia, meninos. Oi, Fernanda, obrigado aí pela sua audiência aqui com a gente. Carol também, obrigado. Ó, é o seguinte, a pergunta é do Eriton. Ele deve ser lá do Paraná. Sim. Ele faz uma pergunta que tem a ver com o que a gente pode comentar. Ele está dizendo o seguinte: é o melhor momento para se investir em ações? E aí eu vou pegar a pergunta do Eriton para a gente falar sobre aquilo que eu introduzi e a gente não falou ainda. Nos anos 20, né, a história conta isso, havia lá nos Estados Unidos, Alessandro, o pleno emprego, quase metade, na verdade, de tudo que se produzia e se consumia no mundo vinha dos Estados Unidos. E as pessoas com muito dinheiro, ou seja, com oferta de crédito muito alta, e a principal economia do mundo era os Estados Unidos, lá nos anos 20, né, logo após a Primeira Guerra Mundial, acabou muita gente colocando dinheiro na Bolsa de Valores. Só que naquele chamada Quinta-feira Negra, né, no dia 29 de outubro de 1929, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente sabe. Ou seja, também por uma questão de mercado, de especulação de mercado. Aí eu vou de encontro à pergunta aqui do Eriton. É o melhor momento para investir em ações? Ou seja, dá para apostar que agora muitas empresas estão com as suas ações lá embaixo, elas tendem a recuperar. Como é que funciona esse mercado financeiro diante de crises e de pandemias mundiais? Assim? Vamos lá. Então, temos que ter uma diferença entre recessão e depressão, tá? Aqui, todos os expertos, todos nós, na área financeira, temos consciência que vai ser uma recessão, não uma depressão, tá? Qual é a diferença? A recessão, basicamente, são aqueles que chamam 2 quarter, então 2 trimestres consecutivos que o GDP, o PIB do país é negativo, tá? Isso é fato. O próximo 6 meses, entre 6 e 9 meses, o PIB vai ser negativo. Para tu ter uma noção, quando se estuda um gráfico da economia, né, tem o gráfico AV, tem o gráfico AU, agora aqui estamos um gráfico AE, basicamente o gráfico I, ou seja, o que aconteceu? A economia despancou para baixo em uma semana. Então, para tu ter uma noção, perdeu 30% do PIB do país, tá? E durante a Grande Depressão perdeu 15% do PIB do país, tá? Em comparação. Mas a curva de ascensão é muito mais rápida, porque sabemos, por exemplo, para a experiência da China, que em 3 meses, se a gente fica fechado em casa, não concordo, por exemplo, com aquilo que falou Bolsonaro no Brasil, tá? Das pessoas de não se preocupar, ou assistir o discurso, né? Tem que tomar cuidado, porque fizeram uma política dessa em Milão, tá? Tive um slogan 2 meses atrás: Milão não para, Milão não para, quando todo o resto da Itália parou, e custou esse slogan mais ou menos 4.000 vidas que morreram em Milão, tá? Então é o seguinte, um fato é o seguinte, Eriton, a bolsa despencou para baixo, as ações são baratas, depende quanto é para você o tempo de espera. Ou seja, hoje se encontra no mercado ações boas, barata, desvalorizada. Não porque pelo momento que todas as empresas estão vivendo. Os lucros do 2020 vão ser menores comparado aos lucros do 2019, mas é um bom momento para investir. Eu investiria em ações, especialmente em ações de empresa sólida, né? Tem que analisar o balanço da empresa e o setor da empresa.
O setor, por Claro. exemplo, da carne, de refrigeração, está aumentando, ou seja, se você olha ações tipo de empresas que trabalham, não quero fazer nomes, mas no mercado de carne refrigerada, voltada para o comércio exterior, essas empresas são boas. Você sabe que tem mais gente aqui conosco, Alessandro. Aliás, vamos, para você que está chegando agora, nós estamos falando dessa relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos e principalmente como é que deve ficar as coisas daqui para frente. Claro que tem um histórico, né? Para a gente imaginar o que vem de cenário futuro, a gente pega mais ou menos o que temos de cenário presente e principalmente do que aconteceu lá atrás. Então, em 2019, só para exemplificar aqui um pouquinho para vocês, 17% das importações brasileiras foram para os Estados Unidos. 13% aí de todas as exportações brasileiras tiveram, então, o destino Estados Unidos. O que o Brasil manda para os Estados Unidos, Márcio? Olha, muita coisa. Commodities, sim, café, só para dar um exemplo, né? Café em grão, tabaco. O principal é o óleo bruto de petróleo, né? Foi ano passado, só que 2,79 bilhões de dólares. Produtos semi-manufaturados, ferro, aço, aviões, demais produtos manufaturados, até gasolina entra nessa história toda. Mas, enfim, o Eriton fez essa pergunta e logo aqui a gente agradece aqui a Sônia, que está conosco, e ela tem também um questionamento. Ela diz assim, olha, no momento, a Sônia Bonato, no momento devemos nos preocupar em superar o vírus. Depois, olha só, vamos trabalhar para reerguer o país. Seria assim? Então, assim, o que a Sônia está dizendo para a gente? Primeiro a saúde, depois a economia. Como é que você enxerga isso, você que lida com a economia global? É nesse patamar mesmo ou a gente tem que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo? Não, a primeira preocupação deveria ser superar o vírus. Ou seja, infelizmente é um acontecimento que parou todo mundo, todos somos no mesmo barco, parou qualquer economia de qualquer país, de qualquer setor, e sabemos que o único jeito para conter o vírus é ficar em casa, é se resguardar, é ter contato com o menor número possível de pessoas e ficar em isolamento social, né? Sabemos que o vírus, qual é o objetivo do vírus? O objetivo do vírus, se vocês pensam, não é matar as pessoas, porque quando as pessoas morrem, o vírus morre, tá? O objetivo do vírus principal é a replicação, se replicar, ou seja, usa vetores como pessoas saudáveis que podem replicar e espalhar o vírus. Por isso que o único jeito é conter o vírus ficando em casa. E depois, o governo, como aqui nos Estados Unidos, por exemplo, Trump assinou um mandato onde vai colocar 2 trilhões de dólares no mercado americano para ajudar, por exemplo, 500 bilhões de dólares vão para ajudar as grandes organizações, 300 bilhões de dólares vão para ajudar os pequenos negócios, outros bilhões vão na área de saúde. Então, assim, o Brasil tem que ter um programa onde vai injetar dinheiro e tem que ser na proporção, se pensamos que o PIB dos Estados Unidos é 20 trilhões e o Trump injetou 2 trilhões de dólares e 10% do PIB dos Estados Unidos. O PIB do Brasil, mais ou menos, é 2 trilhões de dólares. Vamos a fazer um número redondo. Então, 10% seria 200 bilhões de dólares, ou seja, equivalente a 900, 1 trilhão de reais. O governo tem que ajudar o povo. Se eu fiz uma estatística, tá? Antes do coronavírus, mais ou menos 40% das pessoas no Brasil não tinham dinheiro. Então, assim, isso vai parar a economia vai parar. Então, o governo tem que ter uma medida de injetar capital para poder ajudar todas as empresas, para não fechar as empresas, porque Sim. As empresas fecham, beleza, mas temos funcionário, temos empregado, tem que pagar. E aí nos Estados Unidos está acontecendo isso, né, Alessandro? Porque o Trump, assim como o Bolsonaro, aliás, eles conversam muito, há um relacionamento, digamos assim, um tanto quanto mais próximo nesses dois governos. Eu até fiz um recorte sobre os objetivos de longo prazo aqui, entre Bolsonaro e Trump. E aí são 3 principais acordos. Depois eu tenho mais pergunta aqui a Soninha. A Soninha, por exemplo, fez uma pergunta para você. Vamos lá.
livre comércio e investimentos para evitar a dupla tributação. É um deles. Além disso, completaria também essa visão de longo prazo, vamos dizer assim, o objetivo do ingresso do Brasil na OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E esses são os objetivos que já estavam sendo discutidos. Aí não há novidade, mas há, obviamente, que não depende somente do Brasil e dos Estados Unidos, na verdade, essa entrada. É uma negociação mais complexa, envolvendo, na verdade, todos os membros da organização. E a gente sabe que os dois governos estão tomando medidas para tentar minimizar a pandemia e a crise financeira ao mesmo tempo. Então vamos lá, a Sonia diz assim, primeiro que ela diz que ela trabalha numa empresa, numa multinacional, acredito que quer ver, ela diz assim, Sonia pergunta, no momento, não, está aqui para baixo, olha, a Fernandinha, ela diz assim, olha, eu trabalho na empresa ADM do Brasil, a multinacional, em exportação e importação. Pois bem, logo abaixo ela faz a pergunta, essas empresas multinacionais que mexem com o mercado, aí vem a pergunta, vai sobrar algum baque, né? Ou seja, vai sobrar alguma coisa referente à economia? Empresas que trabalham na importação e exportação, depende do setor, tá? Se você trabalha na exportação de agrocommodity brasileira, por exemplo, hoje você vai ver um aumento, tá? Fora desses setores aqui que é fora da curva, o mundo está parado. Também a China, o PIB da China perdeu 40%, tá? Parou a produção. É lógico que a área de agrocommodity eles estão tentando de estocar tudo mais barato, porque a China, por exemplo, está já saindo da pandemia. Né? Sabemos que na China durou 3 meses. O que pode acontecer na minha visão? Um momento de crise que, vamos dizer, os povos, os países se juntam, pode nascer um novo acordo entre, por exemplo, Brasil e outros Estados-membros, que pode, vamos dizer, ter mais fortes relacionamento do Brasil de algum produto. Por exemplo, tive um acordo europeu, né, que os produtos do Brasil e Europa tiveram uma agevolação de importação e exportação, mas depois a Áustria e a França ficaram contra. E era um acordo que o Brasil estava trabalhando mais ou menos fazia 20 anos, um acordo comercial entre Europa e Brasil. Tá? Então, depois da crise, usualmente se juntam as forças e se acham novos acordos para poder movimentar o quanto mais rápido possível a economia do país. Bom, tem muita gente fazendo pergunta aqui, Alessandro, vamos em frente, agradecendo aqui, inclusive, a audiência que a gente está tendo aqui do Alan Petrillo, da Fernanda Berger, do Gilvan, da Sônia Bonato, da Grace, enfim, a Suzy Heck pergunta assim, depois de superada a contaminação do vírus, quanto tempo para a economia voltar ao normal, hein? Olha, aqui é uma boa pergunta isso aqui. Aqui o pessoal, os mais otimistas dizem que começam a se recuperar a partir de julho, agosto, aqui nos Estados Unidos. Mas sabemos que vai começar a retomada a partir de outubro, novembro. Vai ter, vamos dizer, se o povo é contido em casa, por exemplo, setores como o comércio, como o turismo, temos que ver também a retomada das empresas de aviões, das empresas aéreas, mas eu diria que todo 2020 vai ser um ano de contenção e começa a retomar a economia no 2021. Você sabe que tem aqui, Fazenda Vale da Prata está aqui com a gente, Emanuela, Agroforte. Muita gente, o Hérito fazendo uma pergunta aqui do mercado da construção civil. Isso aqui é o mais impactado, né? Da construção civil, sim. Construção civil é o mais impactado, vai a parar, porque, por exemplo, tu imagina quando você tem uma cesta de bens, né? Tem um portfólio de bens, então tu imagina, construção civil, se vamos falar de construção residencial, quem que vai comprar uma casa em momento de crise? Porque você vai ter problema com emprego, problema com renda, e qual é o banco que vai financiar uma hipoteca, a qual taxa de juro? Então a construção civil vai parar.
A não seja se tem, por exemplo, construções civis em ponto turístico que vende para estrangeiro. Por exemplo, balneário, tem empresas que trabalham com construção civil residenciais para venda estrangeira. Aí é outro discurso, mas em geral vai ser um dos setores mais atingidos, tá? Você sabe que a Ribeira, acho que é Ribeira Hortifruti, está falando que está todo mundo, na verdade, parado, somente os órgãos essenciais, né, do governo que não param. Aí cita aqui, claro, né, pedágios, essas coisas que infelizmente continuam cobrando, enfim. Aí tem gente preocupada aqui sobre as exportações de modo geral, a questão do leite também é uma preocupação. Aliás, o setor lácteo no Brasil, da pecuária de leite, tem sofrido muito nos últimos tempos, né? Não tem políticas públicas eficientes aí para fazer a nossa produção aumentar e principalmente para manter o produtor dentro da fazenda. E aí tem uma pergunta aqui de uma produtora rural sobre a produção da segunda safra, que ela diz que está no solo, né? É verdade. A gente está na iminência aí de colher uma safra recorde, mas a segunda safra já está chegando, que é a safrinha, a safra de milho, segunda safra, não podemos abandonar. Todos os dias são segunda-feira, e agora teremos como vender bem, né? Aí ela está preocupada também com o preço, né, Alessandro? O preço da commodity, né? Pro produtor e depois a questão da exportação, né? Tá, se vamos falar de commodity, o preço da soja, milho aumentou, tá? O problema qual é que aumentou porque também a soja é corrigida em dólares, então o real perdeu muito respeito ao dólar. Então não é um aumento real, por quê? Porque os insumos são pagos em dólares. A gente trabalha com a maioria dos fazendeiros do Brasil, tá? A gente vende e financia a fazenda como nosso grupo. Qualquer adubo, 90% é pago em dólares. Então, se o custo aumenta em dólares, logicamente também o preço é corrigido da soja em dólares. Então, por isso que o preço da soja aumentou. Estávamos nomeados sempre de 70 a 72 reais. Hoje estamos, a trading compra a soja entre 85, 90, 91 reais a saca. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Ribeiro Hortifruti, dizendo que lá na Bahia já estão tendo prejuízos na safra de hortifruti. Sim. Tomate sendo jogado fora, carne sem vender. Aliás, eu sugiro o pessoal do Ribeirão Hortifruti, aqui, ó, Ribeirão Hortifruti, manda pra gente no pautas, canal Terra Viva, manda essa sugestão aqui pra gente mostrar essa reportagem aqui, inclusive na nossa programação. São vários setores sendo atingidos, né, o Alessandro. Agora, vamos voltar a falar um pouquinho dessa questão da visita presidencial entre os dois governos, né? Reuniões técnicas foram realizadas, nos Estados Unidos, principalmente, né? Os dois deixam mensagens aí de reforçar o interesse em aprofundar as relações entre as duas economias. Você acha que nesse discurso agora, onde cada nação está tentando proteger a sua população, vai ter espaço para pensar em acordos que possam beneficiar? Você acha que o mundo pode pensar de uma forma mais uniforme? É onde eu quero chegar. Nós sabemos que agora todos nós do planeta precisamos fazer a mesma coisa. Acho que pela primeira vez na história, talvez, assim, diante, claro, de outras pandemias que a gente já viveu, que o país já viveu, na verdade, né? Estou falando da gripe espanhola, da própria H1N1. Mas, enfim, você acha que nesses momentos de crise os países tendem a ficar mais próximos ou é cada um no seu quadrado? Não, tendem a ficar mais próximos, tem que ter uma coalização entre os países, né? Agora, a primeira medida tem que ser uma medida de contenção e depois se pode estudar algum acordo. Então, justamente, o que estão fazendo o país? Uma medida de contenção, o que significa? Eu sou americano, trabalho nos Estados Unidos, moro nos Estados Unidos, não quero que outros viajem e venham no país. A mesma coisa aconteceu na Europa e tem que acontecer também no Brasil e nos outros países. Tem que ter uma política de protecionismo e contenção no curto prazo.
Claro. Você sabe que tem gente perguntando aqui sobre agricultura familiar também, né? A gente está falando aqui de importação e exportação, mas é óbvio que a agricultura familiar tem um peso nessa balança enorme. Então, quero agradecer aqui a pergunta, inclusive a audiência do Humberto com a gente, até porque é uma preocupação. Como é que ele fica nesse cenário, agricultura familiar? Você que lida e vem ao Brasil rotineiramente, conversa com os grandes produtores, mas também entende, né, o quanto é forte a agricultura familiar. Você acha que vai sobrar principalmente para os pequenos, Alessandro? Não, agora não, porque o mercado interno está parado. E se você fala de agricultura familiar, por exemplo, basta pensar a todos os fechamentos dos restaurantes, dos bares, das feiras livres. Não tem como. Então, todo o mercado que consumo interno, especialmente frutas, especialmente verduras, para o consumo interno, é parado. Deixa eu encerrar aqui a nosso bate-papo com o telespectador, com o nosso seguidor lá do Instagram, e agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Tem uma pergunta aqui sobre os produtores estão preocupados com o preço dos insumos para fazer a próxima safra. Então eu vou pegar esse gancho, na verdade. Exato, e para falar do dólar. Né? A gente está vendo aí um dólar à casa de 5,10 mais ou menos, hoje é mais ou menos essa cotação. Mas você acha que o dólar tende? Que patamar ele deve ficar, você que trabalha muito com a moeda estrangeira? Agora vai ser forte respeito ao real, ou seja, um patamar de 4,5, 5. Temos que ver as medidas da economia brasileira. Sabemos que Trump, a experiência ensina que quando Obama jogou 800 bilhões de dólares no 2009 para conter a crise, teve uma forte política fiscal, isso serviu. O Trump está injetando 2 trilhões, ou seja, 250% a mais daquilo que o Obama injetou no 2009. Nunca os Estados Unidos injetou tanto dinheiro para poder conter uma crise. Então, o dinheiro serve para quê? Crédito para as empresas não parar, as empresas pararam, mas para não sofrer mais prejuízo daquilo que estão já sofrendo e abrir, uma vez que a pandemia acaba, crédito para as empresas. Tem uma pergunta aqui, mercado do Brasil, pode chegar o dólar acima da casa dos 5,50? No curto prazo, sim. Viu? No curto prazo, sim. Mas você acha que a gente vai chegar nesse patamar tão alto, ou seja, nós já ficamos todos surpresos na casa dos 5, e aí a gente está falando de um dólar a quase 6. Olha, o euro real estava 5,7 a semana retrasada. Então, o dólar real depende das medidas de curto prazo e da política fiscal que vai adotar o Brasil e os Estados Unidos. Agora, o fato é o seguinte, que o dólar estava muito forte, por quê? Porque o coronavírus ainda não tinha impactado os Estados Unidos, mas pode ter uma inflação aqui nos Estados Unidos, por quê? Porque usualmente os Estados Unidos imprimem mais dólares, porque todas a dívida é negociada em dólares. Claro. Até então, eu te falei, Márcio, olha, o Trump anunciou de ficar em casa, só que não tem um decreto-lei. Eu moro em um lugar central dos Estados Unidos, em Nova York, se te mostro, somos no horário do almoço, mas aqui, eu até queria que você mostrasse mesmo aí para o pessoal. Por exemplo, tem uma... Onde você está exatamente aí nos Estados Unidos? E qual é o bairro aí? Em Nova York, em Hudson Yard, estou no centro da cidade. Aqui tem uma construção, por exemplo, aí não sei se vocês conseguem ver, mas mais ou menos tem uns 50 operários construindo. Esse prédio aqui faz 2 meses que vai virar do tamanho desses outros prédios que temos aqui, mas a rua, como vocês podem ver, tem poucas pessoas, mas pessoas têm na rua. Carros têm, operário trabalhando na construções tem. Então, não tem até não tem um decreto-lei que obriga as pessoas a ficar em casa, as pessoas aqui saem. Você sabe que São Paulo, a gente está falando de 2 grandes megalópolis, né? A capital paulista e Nova York. A gente sabe que os serviços essenciais, eles não estão proibidos. Então, se pegarmos só as pessoas dos serviços essenciais, já tem bastante gente na rua. É claro que é muito diferente do cenário que a gente está acostumado a ver. Aí na construção, por exemplo, que você mostrou, fatalmente o que vai acontecer, que essa construção que demoraria 2, 3 anos talvez para ficar pronta, talvez ela se estenda um pouco mais. E aí a gente não sabe se vai ter dinheiro
né, para alguém comprar, na verdade, esse imóvel, adquirir essas unidades? Como é que vai ficar a economia diante de tudo isso? Voltando para o agronegócio, você sabe que o pessoal aqui do Hortifruti estava até falando o seguinte: claro que tem um consumo interno, né, das escolas, né, das pessoas, mas, ao mesmo tempo, feiras livres estão sendo impedidas de trabalhar. Precisa, na verdade, encontrar uma fórmula para que esses produtos que estão sendo produzidos cheguem até a mesa de todos nós. Até porque a gente está com medo, e isso não vai acontecer, eu não sei se essa palavra chegou aí nos Estados Unidos, Alessandro, que é a questão do desabastecimento. Algumas pessoas lá atrás correram ao supermercado, saíram comprando tudo que deveriam e o que não deveriam, com medo, né, de ficarem sem algum produto básico. E isso nós temos a garantia do próprio Ministério da Agricultura aqui do Brasil, do presidente da República, de que não vamos ficar desabastecidos. Eu acho que isso também está longe de acontecer aí nos Estados Unidos e principalmente em Nova York, né? Sim, sim, está. Aqui aconteceu a mesma coisa. 2 semanas atrás, esvaziaram os mercados, parecia pessoas no pânico, né? Nunca aconteceu um fato desse, uma pandemia nesse nível. E hoje, se você vai no mercado, tem um fluxo normal de mercadoria. Olha, quando vou no mercado aqui, vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês como é o mercado aqui, o que a gente vê. Aquilo que está acontecendo mais no comércio, e isso um pouco assusta, os comércios como os restaurantes, as lojas, a madeirar as vitrines, ou seja, por medo dos assaltos, lojas também importantes, os bares, por exemplo, que tem um fluxo usualmente de pessoas muito alto, estão fechados, estão começando a madeirar para se proteger que o pior possa acontecer, claro, aqui. E você sabe que a gente está falando, obviamente, de algo que é da nossa profissão, nos encanta, conhecemos bem, que é o agronegócio, mas tem muita gente preocupada, claro, com vários setores da economia, né? Tanto aí nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Tem uma pergunta nesse sentido, perguntando aqui se o agronegócio, como é que funciona, se param a produção por falta de dinheiro e de funcionário. E não para, né, Alessandro? A gente sabe que não para, que não vai parar. O agro não para. A gente precisa continuar trabalhando, até porque ainda bem que o vírus não chegou com força total no campo, aqui no país. E tomara que ele fique muito longe, inclusive. A ideia é que a gente continue trabalhando para abastecer o país e para que as pessoas também tenham condições de se alimentar, de ficar cada vez mais saudáveis e de enfrentar tudo isso. Tem o Fabrício dizendo o seguinte: olha, trabalho no agronegócio e esta situação já está nos afetando. Meus clientes, disse aqui, já não estão comprando como antes. Então é claro, né, que a questão da comercialização também ficou bastante afetada, né? No Brasil, Márcio, estou vendo agora os números aqui no mapa virtual, os números são atualizados cada 5 minutos. No Brasil já temos 4.330 infectados, tá? 140 mortes e 120 que se recuperaram. Então, ainda o número comparado aos outros países é relativamente baixo. Temos que ver os testes para o coronavírus no Brasil, como estão acontecendo. Estão de graça, estão dando atendimento. Nos Estados Unidos os números não são reais, são muito mais. Porque até 2, 3 semanas atrás, para fazer um teste aqui custava $3.500. Agora liberou, se não me engano, 5 milhões de testes de graça, mas se só tu apresenta sintoma. Tem muitas pessoas, como acabei de falar antes, que não apresentam sintomas, que são vetores saudáveis para poder espalhar o vírus. Isso é o target do vírus. É exatamente assim que tem acontecido no mundo inteiro, não é diferente. Os números do Brasil também não são diferentes, né? Ou seja, dos Estados Unidos, a gente sabe que os números ainda são maiores e que a gente ainda nós não chegamos, né, naquele pico do gráfico, né, e até depois estabilizar e cair. Esse número deve acontecer nas próximas semanas, daqui a 1 ou 2 semanas, mais ou menos. Mas o que a gente pode fazer é exatamente o que nós estamos fazendo, ou seja, serviços essenciais como a gente, né, da área da imprensa, do jornalismo, estamos dividindo a equipe, metade da equipe está em casa, principalmente quem é do grupo de risco, outra metade está trabalhando, e você
por exemplo, também está fazendo a sua parte, que você tem ficado a maior parte do tempo em casa e só sai para algumas coisas essenciais, né? E até legal você ter se comprometido com a gente. Vamos mostrar aqui na nossa programação, Alessandro, essa sua experiência aí fora, aí, né? No dia a dia do americano, como é que as coisas estão na prática acontecendo. Bom, Alessandro, eu queria agradecer demais aqui a sua participação, né? Deixar aqui, na verdade, um último alô aqui, ó, que é do Danilo. Ele fala o seguinte, ó, trabalha em uma instituição financeira, precisamos de cartórios funcionando a contento para o crédito não parar, absurdo os cartórios com portas fechadas, tem que haver um plano de contingência para tal. Ou seja, é claro que alguns serviços que são essenciais até mesmo para que a economia volte a trabalhar, por isso, Márcio, estão de portas fechadas. Por né? isso, Márcio, que eu acho, por exemplo, a situação de cartório, a tecnologia nesse sentido, depois dessa crise, pode levar e trazer uma conscientização a nós. Claro. Por quê? Porque o mundo mudou e, por exemplo, uma digitalização virtual, como acontece, a gente faz vários financiamentos de startup, de tecnologia, onde tem um reconhecimento facial, e o teu reconhecimento facial vale como uma assinatura cartorizada, mas feita todo pela internet, com reconhecimento facial, não é uma tecnologia muito distante daquilo que está acontecendo, estamos vivendo, que temos que começar os governos a implementar, por exemplo. Muito bem. E a gente sabe que a tecnologia está aí para isso, ela vai ser implantada. Eu sei que no Brasil já existem alguns cartórios que atendem também de forma digital, mas a gente sabe que, talvez diferente um pouco dos dois países, nós temos aqui ainda uma burocracia muito grande, né? Então precisa também desburocratizar boa parte do país. Ô, Alessandro, obrigado, hein? Bem bacana esse nosso bate-papo. Queria agradecer aí. Obrigado. Quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente volta a falar com o nosso telespectador, com o nosso internauta, com quem nos acompanha aqui no canal Terra Viva. Você é nosso colunista de todas as segundas-feiras, lá no Jornal Terra Viva, primeira edição, com o Brasil lá fora. Tomara que a nossa imagem melhore e tomara que o mundo passe dessa também o mais rápido possível. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Vamos passar dessa também, Márcio. É isso aí. Obrigado, Alessandro. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Alessandro Bianchi, que é um amigo, inclusive, nosso de muitos anos. Valeu, Alessandro. Aliás, ó, assim que passar, fica prometido, tá? Depois que tudo isso vir aqui? Resolver, vou a Nova York novamente. Vamos fazer uma entrevista daqui de Nova York, então. Vamos fazer. A gente já fez isso no passado, já andamos aí várias vezes pelas ruas de Nova York. Fica prometido. Assim que passar toda essa confusão, que os voos estiverem permitidos e que a vida voltar ao normal, nós vamos fazer uma participação ao vivo aí de Nova York. Valeu? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau a todos. Valeu. Tchau, tchau, Alessandro. Bom, quero agradecer também a sua audiência aqui com a gente, carinho e atenção, e continue na nossa programação aqui de Terra Viva. Até a nossa próxima live, gente. Um abraço. E vamos torcer para que o nosso país fique cada vez melhor e rapidamente, porque nós temos condições para isso. No agronegócio não é diferente, não. Um abraço, viu? Obrigado.